Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Fernanda Roosevelt e hoje o tema em destaque é um vídeo resposta para vocês que estão escrevendo, estão deixando bastante comentários nos meus vídeos. Agradeço bastante. E recadinho, gente. Já é inscrito no canal? Tá assistindo pela primeira vez ao vídeo? Inscreva-se no canal, me acompanhe até o final, ok? Esse é um vídeo resposta, gente. O que eu vou estar falando nesse vídeo? Em um dos vídeos que eu já postei para vocês, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Achei. Que tipo de médium eu sou? Tipo de mediunidade? Confira. Então tem alguns comentários aqui que eu me vi obrigada a estar contra-respondendo essas pessoas. Além desse vídeo resposta, tem outros vídeos respostas que eu vou fazer para vocês. Afinal de contas, vocês estão pedindo bastante coisas, bastante temas, estão fazendo bastante perguntas. E eu vou estar aqui nessa semana fazendo vários vídeos respostas para vocês. Vamos lá? Então, gente, para começar, uma das coisas que eu quero deixar claro aqui neste vídeo e que me surpreende não estar claro de uma maneira geral. Apesar de eu não falar essa frase em 100% dos vídeos que eu gravo, eu acho que eu falo em pelo menos, 90% devo estar falando. Eu sempre digo o seguinte: este é um canal de experiências, eu não sou nenhuma autoridade no assunto. Cá pra nós, gente, quem é realmente autoridade no mundo do espiritismo? Os próprios espíritos. Não somos nós. E o que acontece nesse vídeo em questão? Aliás, justamente nesse vídeo em questão, eu já começo o vídeo falando a respeito disso. Que eu prefiro estar me atendo às experiências que eu tive, é mais ou menos em cima disso que eu faço a minha explanação, com base em alguns estudos de livros que eu faço, até mesmo com entrevistas, conhecimento de diversas casas, diversos médiuns e de outras experiências, mas eu me atenho realmente àquilo que, primeiro, para mim faz sentido e, segundo, que eu tive mais experiência. Ou, não sei se essa é realmente a ordem que fica valendo. Vamos conferir um pouquinho como eu começo esse vídeo? No Brasil, há uma compreensão clara a respeito do espiritismo e das outras religiões que também trabalham com o espírito, que são o candomblé e a umbanda, e enfim. Eu particularmente entendo o espiritismo como todas as religiões que trabalham com o espírito, mas existe essa diferenciação. Eu para mim compreendo assim, espiritismo, dentro do espiritismo você tem o kardecismo, você tem a umbanda, a quimbanda. Então, gente, para eu responder bem a esses comentários, eu selecionei dentro desse vídeo, deixa eu achar que eu fiz eu tô com um celular improvisado, então eu fico um pouquinho perdida. Primeiro comentário, tá ali, né, é de Andréia Valentim, e ela diz o seguinte: o espiritismo é basicamente o kardecismo, umbanda, candomblé. São religiões espiritualistas. Eu acho que ela quis dizer, o espiritismo é basicamente o kardecismo, umbanda e candomblé são religiões espiritualistas. Não sei. Gente, é muito importante vocês se aterem também à questão das vírgulas. Vírgula muda completamente o sentido da frase, mas eu acho que é isso que ela quis dizer. Essa é a diferença de nomenclatura. A religião espírita é diferente dessas outras religiões que são espiritualistas. Bom, enfim, foi o que ela disse, a opinião dela. Ok, eu vou responder daqui a pouquinho, eu vou ler os comentários primeiro e vou estar respondendo, até porque, para estar melhor embasado nos meus comentários, eu vou estar usando hoje este livro aqui, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. O que algumas pessoas estão criticando nesse vídeo? Justamente esses 3 comentários que eu coloquei. E eu resolvi me ater a esses comentários para que isso não crescesse, ou enfim, diferente de que cresça ou não cresça, a gente não pode conter as coisas, mas para que eu deixe claro exatamente a minha opinião. Porque nesse vídeo, só para recapitular, eu falo o seguinte: no Brasil há uma diferenciação, existe a palavra diferenciação? No Brasil há uma diferença clara sobre o espiritismo, que é a linha mais voltada a Allan Kardec, que é a linha da mesa branca, e do candomblé, da umbanda, quimbanda, outras tantas que de repente a gente não sabe falar. Porém, mais pra frente no vídeo eu digo o seguinte: no meu ponto de vista, para mim, opinião, ter opinião não é crime, lembrando que este é um vídeo de opinião e de experiências e que eu não sou autoridade no assunto, eu compreendo
o espiritismo, como todas as religiões que trabalham com o espírito. E aí elas podem serem diferenciadas de diversas maneiras, seguindo uma nomenclatura. Então, quando eu falo kardecismo, já estou aqui até explicando a mensagem, mas enfim, quando eu falo kardecismo é para poder falar dessa questão da mesa branca, da psicografia, de centros que trabalham nessa linha, que é diferente do candomblé, que é diferente da umbanda, que é diferente da quimbanda, etc. Então vamos aos demais comentários. Outra pessoa disse o seguinte: gente, existe diferença da doutrina espírita para as outras que hoje são denominadas assim, como umbanda e candomblé, pois essas os iniciados podem fazer o mal para o próximo, vide mão direita e esquerda. Já no espiritismo a doutrina é amor e caridade. Olha só, Jacob, para quem pensa dessa maneira, eu não sou frequentadora de umbanda nem de candomblé. No entanto, é um pouco difícil me explicar porque, como eu disse em outros vídeos, eu não cresci em centros espíritas, eu me desenvolvi de uma maneira muito diferente. E eu tenho meu próprio grupo de estudos e eu sempre tive contato com guias de umbanda, como preto velhos, a maioria preto velho, criança, ciganas também. E eu posso dizer, não porque eu sou autoridade, mas posso dizer pela minha experiência, que o fato de uma pessoa fazer mal a outra vem dela, é da índole da pessoa, não tem a ver com a doutrina. A gente sabe que certas coisas acontece. Eu mesma tenho um vídeo aqui sobre como se livrar da macumba, se macumba pega, se não pega, e etc. E a gente sabe que existe. Eu vou trazer aqui um exemplo que é o seguinte: eu tinha uma amiga que era assim, a maior defensora da Umbanda, e ela era muito defensora de Exu e de Pombagira, e ela sempre disse para mim o seguinte, que Exu e Pombagira não são entidades, são entidades de proteção, são entidades que geralmente quando alguém faz algum trabalho negativo para você, eles são as entidades que ficam de frente para te defender e fazem com que isso, ao tocar em você, volte para a pessoa. Mas que entidade que era entidade, palavras dela, não minhas, entidade que a entidade não suja as mãos, ela dizia, entidade que a entidade não faz serviço sujo. Que geralmente quem se vende por conta de uma oferenda como cachaça, charuto, cigarro, bebida, qualquer que seja, não são entidades. São espíritos, mas não são entidades, porque toda entidade é um símbolo de luz. Então essa era a interpretação dela. Agora, pelas minhas experiências sobre as pessoas que eu conheço, os lugares em que eu já fui me benzer, orientações em que eu já fui pedir, de diversos médiuns, eu nunca vi, dos que eu conheci, um que tivesse feito essa maldade porque era de umbanda ou porque era de candomblé. Mas eu conheço pessoas que já frequentaram centros espíritas do tipo kardecista, do tipo mesa branca, e faziam trabalhos visando o mal de outra pessoa. Então eu acho que isso tem a ver com caráter e não com religião, na minha opinião. Vamos lá ao próximo comentário. Dentro do espiritismo há umbanda, kardecismo, candomblé. Espiritismo é exclusivamente aquilo que foi codificado por Kardec. Ele codificou, ele criou um nome, ele estruturou. Kardecismo não existe. Kardec jamais defendeu o culto à sua pessoa. Umbanda é uma religião e candomblé é outra. Lamento que a autora do vídeo não tenha buscado informações adequadas, seja de espiritismo, seja de umbanda, ou seja de qualquer fonte conceitual adequada. Se a autora se diz espírita, ela está espantosamente equivocada a partir do primeiro minuto do seu vídeo. Se ela não se diz espírita, mas genericamente espiritualista, o ideal é que ela se informe desta seríssima e consciente ciência e filosofia. Se por aqui não se repassa o correto conceito de nenhuma crença ou doutrina, qual é o objetivo da autora? Então eu me senti, faz um tempo, já faz um mês que isso foi colocado aqui, e eu vou voltar aqui a explicar novamente essa questão. Primeira coisa, eu já falei antes e eu repito, porque há um problema no Brasil, e eu posso falar nisso com bastante consciência, com bastante estudo e experiência, porque eu sou professora de português formada, não praticante atualmente, porque meu trabalho é no teatro. Uma das coisas que eu entendo perfeitamente que é um problema no Brasil, na educação brasileira, é a falta de interpretação de texto.
Eu não sei exatamente se as pessoas têm preguiça de pensar, se elas escutam uma coisa e aí o pensamento delas já formula trocentas mil outras coisas, mas elas não conseguem entender realmente aquilo que foi dito. Pelo tom que foi escrito este comentário que está aqui, me parece uma pessoa dona de uma verdade. Eu realmente acho que a pessoa que assistiu ao vídeo não entendeu direito o que eu disse. Recapitula. Primeira coisa que eu digo no vídeo. Há uma diferenciação clara entre espiritismo, candomblé, umbanda, etc. Porém, mais à frente eu falo. Porém, na minha opinião, eu entendo desta maneira. Ou seja, uma coisa é você chegar a impor um conceito. Olha, você está completamente errada. Isso é um julgamento. Olha, meu irmão, você está completamente errado no que você está falando. Você não sabe o que você está falando. As coisas são assim e assado. Cada um de nós tem um conceito, tem uma verdade sobre a vida de acordo com as suas experiências. Porém, nunca a minha experiência é absoluta, nem a sua experiência é absoluta. Será absoluta na sua vida, já não será na minha. Por isso, boa parte deste comentário, que soa com muita ênfase, que soa com muita força, eu acho que se trata, que foi escrito porque a pessoa não entendeu muito bem o que eu disse inicialmente. Mas mesmo assim eu vou me ater a alguns detalhes. E respondendo para essa pessoa que comentou e para qualquer outra que pense semelhantemente a esta, eu digo o seguinte, eu não entendo kardecismo como um culto a Kardec. Eu aprendi essa palavra, eu escutei essa palavra com as pessoas, não fui eu que criei kardecismo. Eu vejo que muita gente usa, inclusive muita gente aqui neste mesmo vídeo comenta sobre isso, que as pessoas atualmente separam dessa maneira. Eu comecei a usar o kardecismo porque começou a se tornar uma palavra clara, uma palavra um pouco mais fácil de ser entendida por quem não conhece o espiritismo. Por quê? Porque às vezes você fala para as pessoas assim, eu sou espírita, minha religião é o espiritismo. O que as pessoas dizem? Mas espiritismo é macumba. Aí eles associam a terreiro, eles associam às baianas, eles associam ao candomblé, eles associam a essas coisas às vezes que se vê em novela. Aí quando você fala kardecismo, as pessoas pensam, o que é isso? Aí você explica, kardecismo é o espiritismo. Na verdade, a gente só fala kardecismo para poder diferenciar do candomblé e da umbanda, para que as pessoas que não conheçam tenham a oportunidade de entender que há uma grande diferença na prática dessas religiões que tratam do espírito ou que lidam com espíritos. Espero ter me feito clara. Portanto, ainda sobre essa questão, eu gostaria de estar só explicando as minhas experiências. Eu cresci no meio espiritual diferente. Eu não cresci na umbanda ou no espiritismo. Eu cresci numa mistura disso. E para mim foi espantoso perceber, depois que eu saí desse meio, que eu comecei a ver um pouco as coisas para fora, em outros ambientes, que havia até mesmo um certo preconceito entre quem era de umbanda, quem era do espiritismo, quem era do candomblé, enfim. Isso me espantou porque eu não cresci com isso. As entidades que eu tive contato, que eu tive acesso, os ensinamentos, o que eu aprendi foi muito mais, sim, com mesa branca, com o espiritismo, do que com as outras entidades. Mas todas elas foram de fundamental importância na minha vida e elas sabem o quanto eu sou grata por tudo que eu aprendi com elas. Mas é que uma coisa me chama atenção nisso, e aí vai uma opinião embasada na minha experiência. Muitas entidades de umbanda, por exemplo, como os pretos velhos que eu acabei conhecendo, eles faziam os atendimentos, aconselhamentos e tudo mais, mas sempre com um contexto, sempre embasados, sempre com uma palavra, tal qual as entidades, os outros guias do espiritismo também tinham para mim. Então eu via nos pretos velhos, por exemplo, a mesma doutrina que eu aprendi em mesa branca, eu via neles. O que eu quero dizer com isso? Que o fato de uma entidade se manifestar na umbanda ou se manifestar no candomblé não significa que ela não tenha em sua índole, em sua essência, a prática da doutrina espírita em si. Isso é uma questão de moral. Isso eu estou falando embasada na minha experiência.
Ou eu sou muito privilegiada que só eu vi isso, ou por favor vocês comentem se vocês conhecem ou desconhecem, eu também quero aprender. Toda vez que eu fui fazer um aconselhamento, que eu fui desabafar ou perguntar uma opinião ou pedir uma proteção, vinha junto uma palavra de conforto, vinha junto um esclarecimento, vinha junto algo que só podia estar vindo de entidades de luz. Eu sou muito fã do Espírito Velho. Gente, eu amo eles de paixão. Não gosto do preconceito que há entre isso. Não cresci com isso, me espanta isso. Me espanta uma pessoa ser espírita e ter isso na sua prática. Para mim isso não é ser espírita. Por essa razão, espírita que é espírita na prática. Não é porque você frequenta uma mesa branca, não é porque você frequenta um terreiro de Umbanda que vai haver diferença. Além disso, além dessa minha experiência, eu trouxe aqui para vocês, muito para finalizar essa questão, um trecho do livro Os Espíritos, logo na introdução. E eu acho que se existe alguma autoridade espírita sobre qualquer assunto que seja, que pode chegar e dar um checkmate, está nas obras de Allan Kardec. Vou ler aqui para vocês algo que vai deixar mais claro ainda tudo o que eu estava falando. Aqui diz o seguinte: para designar coisas novas são necessárias palavras novas, assim exige a clareza de uma língua, para evitar a confusão que ocorre quando uma palavra tem múltiplo sentido. Ok? Então aqui ele vai trazer justamente a questão do espiritismo e espiritualismo. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm um significado bem definido e acrescentar-lhes uma nova significação para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar os casos já tão numerosos de palavras com duplo sentido. De fato, o espiritualismo é o oposto do materialismo, e qualquer um que acredite ter em si algo além da matéria é espiritualista. Então, vamos deixar claro essa situação. Qualquer um de nós que acredita, qualquer pessoa nesse mundo que acredite que existe algo além da matéria é espiritualista, não necessariamente espírita. Embora isso não queira dizer que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo material. Isso já seria uma exclusividade do espírita. Tanto faz, né? Se é da Umbanda, se é do Candomblé, se é da Quimbanda, se é do espiritismo ou kardecismo, como você quiser chamar. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, utilizamos para designar a crença nos espíritos as palavras espírita e espiritismo. Aqui ele não está fazendo diferenciação na manifestação espiritual de determinado espírito. Este livro, para mim, é a autoridade no assunto. Mais adiante, diremos que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio a relação do mundo material com os espíritos ou os seres do mundo espiritual. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Ou seja, gente, eu acho que eu nem preciso explicar muito mais, acabei falando bastante. O vídeo ficou longo, mas eu gosto de deixar as coisas realmente muito bem explicadas. Deve ser coisa de professor, né? E é isso, gente. O que eu tenho para fazer agora é somente agradecer você que ficou comigo aqui até o final deste vídeo. Peço para você curtir este vídeo se você gostou. Se você não é inscrito no canal, então inscreva-se no canal. Certo, meus amores, muito, muito, muito obrigada pela companhia, viu? Beijos na alma. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.